Como rastrear eventos do usuário usando o Adobe Analytics em Jetpack Compose em um projeto KMM. Vem comigo que eu vou te mostrar. Na aula de hoje, pessoal, estaremos vendo isso aqui que você está vendo na telinha. Vou te mostrar como é que você faz o setup do Adobe Analytics para você rastrear o comportamento do seu usuário. Uma coisa que você tem quase 100% nos aplicativos profissionais por aí afora, nas empresas, certo? E isso aqui faz parte da aula de setup, né? Porque a gente está fazendo um setup de um projeto KMM, então eu estou trazendo todos os perrengues que a gente passou e como a gente resolveu, né? A resolução que a gente encontrou. Uma de muitas, né? Claro, sempre existe várias maneiras de resolver e abordar o mesmo problema, mas eu estou trazendo aqui a experiência que a gente teve, o que a gente passou e como a gente poderia abordar isso aí. Então é um negócio muito bacana. E hoje eu vou te mostrar um recurso bem bacana que a gente tem disponível no Android Electric Eel, no Android Studio Electric Eel, que é isso aqui que eu estou te mostrando na telinha. Antigamente eu mostrava para vocês, quando eu tenho algum UML para mostrar para vocês, eu mostrava isso na página web, eu fazia o upload aí disso aí e mostrava para vocês, certo? Agora tem como a gente espelhar o nosso aplicativo ou o nosso celular ou qualquer dispositivo que seja dentro do próprio Android Studio. Então vê que bacana, tá vendo esse UML aí que eu estou mostrando para vocês? Está aqui a versão também, se você estiver se perguntando a partir de qual versão que eu estou usando, essa daqui, vou fechar isso aqui e vê que bacana agora. Eu vou puxar isso aqui para o lado porque a gente vai bater isso aqui primeiro, eu vou dizer para ele tomar aqui ó, o tamanho inteiro da tela. E aí eu vou explicar para vocês o conceito, certo? Só que o bacana é isso aqui, ó. Eu tô com o meu tablet aqui conectado, que tem isso aí, e eu posso fazer isso aqui, ó. Eu tô dando um pinch aqui dentro do meu tablet, eu posso aumentar, diminuir, eu posso escrever. Imagina agora você está fazendo algum tipo de apresentação, você tem que espelhar o seu celular e você quer mostrar isso num Scrum Review, por exemplo. Você pode fazer isso agora dentro do seu próprio Android Studio, isso é muito bacana. E tudo que você faz no seu celular, ele se reflete aqui automaticamente instant, ou seja, é real time, 1 a 1, você não percebe assim nenhuma, vamos dizer assim, não dá lag não, tá? Fica bem rápido assim, ele reage de uma maneira bem bacana. Como vocês puderam ver aqui, eu vou dar até o rollback aqui nessa alteração que eu fiz. Pronto. E aí eu vou botar ele aqui no tamanho normalzinho para a gente bater isso aí, ponto a ponto. A gente vai ter nossa linha de raciocínio e aí eu vou tratar isso aqui para vocês. Porque a questão do Adobe Analytics é mais entendimento de como a coisa está estruturada e depois a gente mete a mão na massa rapidinho, que aí vai ficar muito mais fácil de trabalhar, certo? Então vamos lá. Vou aumentar isso aqui de novo para a gente. O que é que a gente tem? A gente vai tratar aqui o conceito, né, de Adobe Analytics, né, de rastrear o usuário em um projeto KMM. Se você já me acompanha, você já deve estar familiarizado aqui com esse tipo de gráfico que eu venho trazendo desde o início, quando a gente vem fazendo o setup. A gente tem aqui, ó, do lado esquerdo o iOS, né, assim, o aplicativo de iOS, e do lado direito aqui de Android. Dentro da parte de Android, a gente tem o nosso main application. A propósito, deixa eu explicar isso aqui para vocês logo, antes para ficar claro. As cores aqui do gráfico, certo? Verdinho são classes já existentes. Amarelinho são as implementações de classes concretas e o azulzinho aqui são as interfaces, certo? Esse cian aqui é só uma classe, assim, vamos dizer assim, abstrata, que está até como XYZ, que pode ser qualquer view model que vai acessar o serviço de rastreamento da gente, que no caso vai ser o Adobe Analytics. Mais pra frente, talvez eu traga o Firebase também e vou integrar isso aí. Mas, por enquanto, vamos partir do Adobe Analytics, que na maioria dos casos é suficiente para todo mundo. Bem, dado que a gente tem agora o entendimento sobre a legenda, vamos voltar aqui para cima. A gente tem nossa main application, que é onde a gente vai fazer a nossa injeção de dependências. Quando a gente tem alguma coisa que ainda não existe um módulo para KMM, como é o caso agora do Adobe Analytics, eu tive que disponibilizar uma interface aqui, ó, que se chama Adobe Analytics SDK. Tudo que a gente está implementando, a gente adotou essa convenção para a gente, tudo que a gente está implementando na plataforma específica, a gente define como SDK e a implementação ela vai ter esse sufixo aqui, wrapper, ou seja, Adobe Analytics SDK wrapper. Se fosse Firebase, ia ser a mesma coisa, Firebase, wrapper. Se fosse localização, não sei o que, wrapper. Só para você entender, tá? Para ficar claro, quando você bater o olho aqui no código, você entender do que se trata. Não se preocupe agora com o código, entenda os conceitos, isso vai estar disponível para você 0800 no GitHub, bem bonitão aqui no finalzinho do vídeo eu te mostrar onde é que você vai encontrar, você vai me deixar uma estrelinha, porque é sua única contribuição, tá? Seu reconhecimento para eu entender que você está te agregando valor e que eu devo continuar trazendo conteúdo dessa maneira para você. Bem, vamos dar uma olhadinha aqui agora. A gente tem esse view módulo aqui genericão aqui, que seria o ponto de entrada para ambas as plataformas, a gente não vai tratar disso aí agora. O que a gente vai tratar realmente é isso daqui, ó. E aí eu vou explicar essas classes aqui para vocês e aí a gente vai fazer referências a ela no código, que fica muito mais fácil o entendimento, certo? Então vamos dar prosseguimento agora com isso. Vou aumentar aqui de novo, continuando aqui, vou baixar aqui para a gente. O que é que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver essas classes aqui, tá? A gente vai precisar criar
algumas ações, porque a ideia do Adobe Analytics é a gente trackear o quê? A gente vai rastrear o que do usuário? Ações que ele executa, a gente vai rastrear informações das screens, das telas onde ele se encontra, e talvez nós tenhamos algumas properties do próprio Analytics que a gente precise passar, e aí a gente vai definir isso aí também. Aí nós vamos criar o nosso Analytics Tracker, que vai ser a implementação do serviço em si, do serviço de Analytics. Por que eu denominei isso serviço? Porque é um serviço que pode ter muito mais coisa do que o Analytics, tá? Hoje a gente só tem o Adobe Analytics, mas mais para frente se eu trouxer o Firebase, eu integro isso aí, e aí fica a iOS e Android acessando de um ponto único de partida e pode ter acesso às duas coisas, trackear as coisas de um jeito só, chama um método e aí ele dispara tanto para Firebase como para Adobe Analytics, certo? Vai de acordo com o seu caso de uso, mas aí você vai ter um ponto de partida, porque a ideia do canal aqui é o quê? Te agregar valor. Bem, a gente tem a interface, né, que a gente define aqui, isso tudo dentro de Common Main, tá aqui, ó, Common Main Shared, que é a partir do código compartilhado, e aí você vai implementar isso aqui para, vamos dizer assim, para Android e vai injetar isso aqui através do Main Application. A mesma coisa disso daqui, né, o analógico, você teria na parte de iOS, só que eu, como estou dando prioridade aqui a Android, estou criando as partes principais para Android primeiro, e mais para frente, quando a gente der o switch para iOS, a gente implementa as partes aqui de iOS também, que seria uma classe em Swift que ia implementar essa mesma interface, ia disponibilizar isso também, injetar isso dentro dessa classe aqui que se chama DI, Dependency Injection, que a gente tem, que a gente já criou, vou até deixar o card aqui para você olhar na sequência, muito bacana, e aí a gente vai acessar isso aqui. Essa classe aqui, ou essa interface, ela tem uma referência a ela mesma porque a gente quer disponibilizar isso aí para iOS de uma maneira mais simples, para que ele possa dizer analyticsservice.instance, aí já vai ter uma instância desse Analytics Tracker e pode usar isso onde quiser. Mesma coisa a gente vai fazer isso com Android também, tá? Foi mais para isso que a gente criou isso aí, a turma achou melhor, não sei porque a turma quis isso, mas enfim, aí fica a seu critério se vai criar isso aqui ou não, mas enfim, fica aí só para você entender por que está assim, certo? Bem, dado que a gente tem isso aqui agora, eu posso fechar isso aqui para a gente ganhar mais espaço e eu explicar para vocês agora como é que as coisas se apresentam. Como de praxe, vou bater aqui rapidamente a nossa linha de raciocínio, que é muito mais fácil trabalhar assim, e aí a gente vai batendo ponto a ponto, certo? Ponto número 1, definir as dependências, muito importante, tem que fazer isso, e é bom também porque eu não esqueço de explicar nada para vocês, tá? Porque senão se eu esquecer alguma coisa, depois você vai estar fazendo aí, não vai estar funcionando, vai dizer, eita, Ricardo, esqueceu de explicar aquilo ou aquilo outro. Bem, vamos definir as ações que a gente olhou, as informações de tela e as properties, vamos implementar as interfaces, né, na parte de Android, vamos injetar a dependência que a gente viu no nosso gráficozinho e aí a gente vai implementar o serviço comum para Android e iOS, tá? É isso que a gente vai fazer nesses 5 pontinhos. Então vamos lá, para a gente não ficar de lero-lero com as letras bem grandes, porque eu sei que estás olhando o celular, então já smash nesse like para entender que está te agregando valor e que tu estás conseguindo ver do celular, senão como é que eu vou saber? Deixa lá um comentário, tá beleza assim, Ricardo, eu consigo ver do celular, senão como é que eu vou saber, né? Bem, vou aumentar ainda mais para não ter ninguém reclamando aqui comigo. Bem, vamos lá, dependências, ponto número 1, tá aqui, ó. Se você já me acompanha, você já deve saber que eu tenho um vídeo, foi um dos primeiros vídeos, eu acho que o segundo vídeo eu ensinei a vocês como vocês criarem um módulo de dependência. Se você não viu esse card, vou deixar ele aqui para você olhar na sequência, mas dá para acompanhar aqui de boa. O que é que eu tenho? Eu tenho essas dependências aqui, eu vou aumentar aqui pra gente, para ficar bem grandão e ninguém reclamar. São essas dependências aqui, as versões que eu defino primeiramente, né? São os tipos de versões que eu peguei lá do site do próprio Adobe. Aí o que é que eu tenho mais? Vamos dar um pulinho aqui embaixo. Logo aqui embaixo eu tenho essas daqui, ó. Deixa eu diminuir aqui agora um pouquinho, que são essas três dependências que eu defini aqui como Adobe. Aí tem o SDK Core, o Core e o Analytics, certo? Essas coisas aqui você pode pegar depois lá no GitHub. Fique calmo, calma aí, jovem gafanhoto, está tudo disponível para você, 0800 para você usar nos seus projetos por aí afora, privado ou profissional, certo? Que a ideia é te agregar valor. Bem, feito isso, o que é que a gente tem que fazer? Nós temos que chegar dentro do nosso Build Gradle a nível de aplicação. Deixa eu mudar aqui, eu estou aqui ó, na visão de Android. Aí com isso eu posso descer aqui para baixo porque os meus Build Gradles vão ficar bem estruturadinhos, tá vendo? Aí você vai clicar nesse aqui do aplicativo, você vai abrir ele aqui. E aqui embaixo você vai perceber que eu adicionei essas novas dependências aqui, ó, estão elas aqui, tá? Aí você vai fazer o quê? Alisar o elefantinho aqui para ele trazer todas as dependências para você e aí você vai estar apto a continuar aqui com o tutorial. Continuando aqui, posso fechar isso aqui agora, posso fechar as dependências também. E aí a gente volta para a nossa linha de raciocínio. Deixa eu fechar isso aqui para ficar mais espaço. Vamos criar agora as nossas ações, né, infos de telas e por aí vai. Que são essas daqui, ó.
a Analytics Action, Screen Infos e Analytics Property, certo? E algumas interfaces também. Então, como é bacana trabalhar assim, a gente tem uma linha de raciocínio, é muito mais fácil. É como se fosse o overview, né? O blueprint da gente, e a gente trabalha em cima disso, é muito bacana. Até para explicar isso para alguém fica muito melhor. Posso fechar isso aqui agora? Bem, vamos bater essas classes. Tá aqui, ó. Analytics Action, que é que ela tem? Ela vai ter o nome e vai ter o contexto dela, tá? Porque uma ação, ela pode ter um nome, né, que vai ser apresentado lá no dashboard do Adobe Analytics, mas você quer também ter o contexto dela, tá? Em que tela ela foi executada, porque você pode ter uma ação para várias telas, então você quer dar o contexto ao seu usuário também. Então eu criei aqui alguns exemplos. Não estão todos em uso agora, tá? Mais para frente, quando eu começar a criar a telinha, a gente vai ter essas ações aí, mas aí de antemão você já tem aqui, ó. Quando você troca o idioma, como você faz login, suporte e-mail, call e-mail, navegações também, ó. Quando ele navega também de um canto para o outro, tem essas coisinhas aí que são, na verdade, o que? É uma enumeração, tá? Isso é uma enumeração que você pode ir criando coisas aqui de acordo com a sua necessidade aí na sua empresa. Aí tem também aqui um método disponível que se chama getContext, que a gente colocou isso aqui só porque às vezes o contexto ele pode ser nulo. Então, caso ele seja nulo, eu não mapeio nada, mas caso ele exista, aí sim eu pego o contexto, tá? Como foi o caso aqui, ó, desse carinha aqui, que é quando ele faz a troca de idioma. Quando ele faz a troca de idioma, não precisa de contexto nenhum, porque eu sei que ele trocou de idioma, entendeu? Eu só quero saber que ele trocou de idioma. Então, eu digo aqui, ó, language switch, mas eu não preciso de contexto, tá? E aí, quando ele é assim, eu não preciso passar nada, né, como contexto, mas no caso que realmente o contexto exista, eu já faço um mapeamento aqui. Isso é só um goodie, vamos dizer assim, né, uma utilidade. Screen Infos, que são informações de tela, eu também tenho uma enumeraçãozinha aqui, onde eu dou o nome às telas. Vamos dizer assim, ó, tem uma tela de home, uma tela de seguro, de help, de profile, de intro, de onboarding, por aí vai. Só para você ter isso aí também. E aí alguma property. Para exemplificar que eu trouxe apenas a property de App Language. Quando a pessoa troca, sei lá, faz alguma mudança lá no aplicativo e trocou o idioma, eu tenho isso aqui só para a gente ter esses 3 pontos iniciais, né? Que vai ser parte disso daqui que eu estou mostrando para vocês, para a gente poder entender como é que isso se apresenta, essas 3 coisas aqui, tá? Beleza? Então vou fechar isso aqui de novo, vou voltar para cá e vou dar continuidade. Próximo ponto, qual seria? Definir as interfaces que a gente vai implementar agora lá na parte de Android. Tá vendo, pessoal? Fica até bacana agora, por quê? Porque eu mostrei o código mostrei o diagrama para vocês, né? Trouxe o entendimento para vocês. Agora eu posso bater os pontos aqui um a um. Posso ser bem mais rápido na explicação, porque eu não quero que você perca tempo. Eu quero que você entenda o conceito e o código você vai buscar no GitHub no finalzinho, certo? E aí eu vou explicando para vocês e fica muito mais fácil. Você que está acompanhando, você pode acompanhar do sofá sem ter que ter uma máquina e ficar programando. Você vai entender os conceitos. Aí depois, se você quiser, você vai lá. Ou se você disser, não, peraí, eu vou precisar disso no futuro, você já dá um like, salva isso aí para você, já segue o canal. Vamos continuar aqui agora. O que é que a gente tem agora? A gente tem o nosso Adobe Analytics SDK, que foi aquilo que eu expliquei para vocês no UML, que vai ser a parte que a gente vai implementar concretamente, né, em Android e iOS. Então, apenas a interface aqui, ó, que eu estou definindo, tá vendo? Com os métodos, ó, Track Action, Track Screen, Set Property e Unset Property, que eu posso setar as propriedades, que seria aquela, por exemplo, que foi do idioma, né, troca de idioma. Posso setar, eu posso remover, e aqui eu posso trackear tanto uma tela como uma ação, certo? Que é o que é o bacana no Adobe Analytics. Bem, aí a gente tem um serviço a gente vai olhar depois. Vamos olhar primeiro a implementação desse carinha aqui, né? Na parte de Android. Então, vou abrir aqui, ó, do ladinho, vou para a visão de Android, vou chegar aqui em cima, eu criei um pacote aqui, ó, que se chama Tracking Adobe, e aí eu criei um arquivo de Kotlin aqui, vou abrir ele aqui para mim, deixa eu botar isso aqui para o lado, aumentar aqui as letras para ficar bem bacana para a gente que está assistindo aí do outro lado da telinha no celular. Continuando aqui, nesse caso aqui na implementação só tem um detalhe que eu quero ressaltar para vocês, que foi onde a gente penou, que foi o seguinte: as documentações dessas libraries nem sempre estão super atuais, tá? Então nesse caso aqui, foi uma das coisas que aconteceu com a gente. Ele dizia lá que se você usasse o Mobile Core, você não precisaria usar alguma dessas coisas. Quem está aqui, salvo engano, era o Identity ou era o Analytics Extension. Um desses você não precisaria instanciar, inicializar ele, se você já estivesse usando o Core. Então a gente perdeu muito tempo com isso, tá? Então aqui já fica a dica. Só por isso, ó, já vale o like, subscribe, porque tu não vai ter que passar por isso. Segue o canal. Aí bem, você vai fazer o init aqui, certo? E aí você vai fazer tudo isso aqui, ó, que eu estou colocando aqui. E se você tiver mais coisas, né, vai de acordo com o seu caso de uso, com sua empresa, você vai adicionar mais ou menos coisas aqui.
tudo que eu tenho aqui, eu peguei dessa documentação oficial, até deixei o link aqui, ó, porque eu sei que é muito mais prático assim, você abre o código, pula aí dentro do link, aí você já vai ter toda a documentação referente a isso aí, muito bacana também. E esse config aqui, pessoal, é o ID que você vai colocar, que a sua empresa tem, né? Quando ela compra o serviço lá do Adobe Dash Analytics, e aí você vai colocar isso aí. Eu tenho ela dentro do nosso Common Config, só que como ela, eu não tenho ela, não comprei ela para mim aqui na empresa, a gente tem obviamente, mas eu não comprei ela aqui, eu coloquei apenas uma string aqui. Então se você fosse usar isso aqui agora, obviamente isso ia falhar. Mas aí você ia pegar o ID, né, da sua empresa e ia colocar no seu Common Config, e aí você referenciar ele aqui através do Common Config.adobe App ID, tá? Só para ficar claro aí porque que isso está assim para você, se você ficar se perguntando. Você tem que ter isso aqui, senão não vai funcionar. Bem, agora que a gente tem isso aí, a gente implementa os métodos que a nossa interface nos impõe, e aí a gente tem aqui, ó, o Track Action, que a gente vai passar para o Mobile Core aqui, ó. Tá vendo? A gente deu até o mesmo nome para ficar intuitivo, ó, que aí se chama, você vai passar o nome, né? E aqui o contexto, né? O Data Context aqui. Mesma coisa vai fazer aqui para Screen, tá vendo? É bem simplesinho. E aqui você tem como setar as properties que a gente colocou aqui para a gente, né? Que tem tanto o set como o onset, que não é nada mais nada menos do que apenas, ó, isso aqui é um map para a gente que a gente tem aqui, para a gente ter isso disponível caso a gente precise, que a gente seta ele aqui, ó. Quando a gente faz o Track Action, a gente pode setar properties antes e mandar isso junto com as ações, se você precisar, tá? Só para você entender como é que você faria isso. E aí, caso estoure algum erro, você pode logar isso aqui, ó. Estou usando até o Common Login da gente, que eu já ensinei como é que a gente faz. Vou até deixar o card aqui para você olhar na sequência. E aí, estou dizendo aqui, ó, não conseguimos inicializar. Provavelmente isso vai acontecer porque agora eu não estou usando nenhum App ID, tá? Você tem que usar o seu App ID da sua empresa. Mas aí já fica aqui todo o templatezinho filé, ó. Vê que bacana. Bicho, like, subscribe, isso parece que eu estou vendo. 100%, velho. Pronto, fizemos isso aqui. Posso fechar isso aqui agora, certo? Aí o que é que a gente vai fazer agora? Próximo ponto da listinha. Deixa eu voltar para a listinha da gente. Tá vendo como é bom? A gente não perde a linha de raciocínio. A gente fez isso, implementou. Vamos injetar as dependências. Não é que a gente faz isso na nossa Main Application. Tá ela aqui, ó, Main Application. Vou aumentar isso aqui para a gente, para ficar bem bacana também. Main Application, você já me acompanha, você fez o setup do projeto, você sabe. É a classe que a gente define, você tem que colocar ela no manifesto também. É a primeira coisa que o Android faz quando ele instancia uma aplicação, tá? Então, a primeira coisa que ele vai fazer é rodar essa classe aqui. E aí, diferentemente do nosso Localize que a gente fez, que a gente pode instanciar ele aqui, ó, dentro do Attach Base Context, esse daqui não vai funcionar se não for dentro do onCreate, tá? Se você não fizer isso, o seu contexto não vai estar preparado ainda, ele não vai ter o que precisa e vai estourar um erro. E aí você tem que adicionar isso aqui dentro do seu onCreate. Tanto é que a gente colocou aqui, ó, DI, ou seja, Dependency Injection, parte inativa, e aí você vai adicionar esse cara aí. Minha câmera está desfocando, deixa eu ajustar ela aqui. E aí você vai criar, tá vendo, uma instância desse cara aqui, passando o seu base context, vamos dizer assim, que é o wrapper, né, que a gente implementou, que eu acabei de mostrar para vocês, e você vai jogar isso aqui dentro desse carinha aqui. Se eu pular dentro dele, o que é que esse cara é? Ó, deixa eu aumentar aqui para a gente. É uma instância nova, uma variável nova que eu adicionei aqui dentro do nosso mecanismo de injeção de dependência, né, que é bem simples. Vou até deixar o card aqui se você não olhou nada disso ainda, é bem bacana. E aí a gente tem isso aqui, jogamos isso aqui, e aí nós vamos disponibilizar isso aqui, ó, aqui embaixo através desse método inject. Por que isso? Mostrei também nesse vídeo, porque eu vou poder dizer by inject, como a gente usa no by view models, tá entendendo? Isso é tipo uma extensãozinha, uma funçãozinha que faz isso para a gente de forma lazy. Então ele vai, né, a primeira vez que você chamar isso aí, é que ele vai instanciar, realmente vai pegar essa instância e jogar para você dentro da sua classe. Fizemos isso aí, posso fechar isso aqui agora também. Deixa eu fechar isso aqui agora. E aí volta para a nossa linha de raciocínio. O que é que a gente tem agora? A gente tem implementar o serviço em si. Agora que a coisa vai ficar interessante. A gente estava construindo, né, tudo o que a gente precisa e agora a gente vai meter a mão na massa. Bora implementar o serviço agora. Eu vou recapitular aqui rapidamente para a gente. A gente fez tudo isso aqui, ó. Implementamos isso aqui, que foi a parte que a gente acabou de ver, ó, na parte de Android. Injetamos por dependência aqui, ó, no DI. Tá vendo como é bacana trabalhar assim e ver como é mais fácil de entender você olhar para um gráfico desse. E agora a gente vai fazer o que? A gente vai implementar esse carinha aqui, ó, e esse tracker aqui. São essas duas últimas coisas que faltam para a gente ter isso disponível para Android e iOS, certo? Então é isso que a gente vai fazer. Deixa eu fechar isso aqui agora. Vou voltar para cá. Vou descer aqui. A propósito, deixa eu mostrar para você onde é que isso reside. Eu coloquei isso aqui, ó, dentro da parte de... Deixa eu mudar a visão aqui para visão de projetos, senão a gente não vai enxergar isso. Se eu tocar aqui, ele vai abrir para mim.
Vejam, estou dentro de Common Main. Dentro de Common Main eu tenho aqui o Tracking Adobe e aqui está o Adobe Analytics, porque isso aqui é a parte comum que fica disponível para ambas as plataformas, certo? Então, só para você entender isso aí também, o vídeo ficar completo. Bem, a gente vai descer aqui. Eu coloquei isso aqui tudo, pessoal, dentro de uma classe só, tá dentro de um arquivo Kotlin só, porque agora as classes estão pequenas, para fins didáticos é muito mais fácil, eu não tenho que ficar pulando entre uma classe e outra, mas obviamente dentro do seu projeto você pode separar isso em classezinhas menores, tá? Se você quiser, fica a seu critério. Bem, agora a gente vai dar uma olhadinha no serviço. O serviço, perceba que ele tem a mesma nomenclatura nos métodos, veja que esse daqui, ó, do original. Porém, ele vai usar agora, ele vai fazer uso desses carinhas aqui, ó, que eu expliquei para vocês, que é as ações, o Screen Info e o Analytics Property. Percebam aqui a diferença na assinatura. Aqui a gente tem o String, Context, String, e aqui embaixo a gente tem o Screen Info, Analytics Action e Property. Por que isso? Porque a gente quer facilitar para quem está usando. No caso, o desenvolvedor, quando ele chegar lá, que ele disser Track Action, aí ele já vai ter o que é que eu tenho que usar? Um Screen Info, um Analytics Action, e isso tudo já é facilitado para o desenvolvedor por meio de enumerações. Eu digo, ó, só tu tem isso aqui, ó, tu pode usar uma dessas daqui, nem mais nem menos, fica muito fácil, entendeu? Não tenho que pensar, não tenho que saber nem nada disso. Então é só eu usar o que eu preciso e pronto, fica muito mais simples. Bem, dado que eu tenho essa interface aqui que se chama Analytics Service, que é o que a gente viu no nosso UML, a gente vai implementar o nosso Analytics Tracker, que implementa essa interface, e agora eu vou usar a minha injeção de dependência. Presta atenção nisso aqui, ó. Adobe Analytics, aí eu digo ó, DI Inject By, tá vendo? Por isso que eu preciso daquela funçãozinha Inject By, e aí eu digo ó, o nome da classe, ele já me traz essa instância, eu já vou ter ela aqui, e aí eu vou poder usar ela conforme eu vá precisando. Mas vamos dar uma olhadinha aqui nos métodos. A gente tem Track Action, e aí eu recebo a minha Analytics Action, tá vendo aqui? Ó, faço o que eu preciso com ela, mapeio o que eu preciso, e aí chamando a implementação concreta que eu injetei por dependências, eu digo Track Action, passo o nome da minha ação e o contexto, e aí ele manda isso lá para o Adobe Analytics, certo? Vê que bacana. Agora a gente faz isso também para a telinha, do mesmo jeito aqui, ó, só que a gente passa aqui o Screen Info, que você vai incrementando conforme seu aplicativo vai crescendo, tanto as ações como as telas, né, as informações de tela, você vai incrementando conforme sua aplicação vai crescendo, certo? Se tiver só 5 telas, são 5 actions. E por aí vai. Bem, aí você tem aqui ó, no finalzinho as properties também. Agora, se tu chegasse até aqui, com certeza eu consegui extrair algum valor desse vídeo. Bicho, essa hora que tu deixa aquele like, subscribe. E se tu conhece o Steve Jobs, o fundador da Apple, ele sempre dizia no finalzinho das apresentações dele que ele tinha um One More Thing. Eu tenho um One More Thing escondido no finalzinho desse vídeo, lá no GitHub, onde você vai encontrar todo o código. Tem um One More Thing escondido. Encontra esse One More Thing. Eu quero que tu encontre ele, porque é uma das coisas mais importantes da nossa área de TI. Você não vai se arrepender e vai me agradecer por resto da tua vida. Eu te vejo no próximo vídeo. Fui! Se você está interessado agora no código, você vai poder pegar o código desse GitHub bonitão, que eu sugiro você já correr lá, baixar o código e me deixar uma estrelinha para me dar esse reconhecimento que está te agregando valor, certo? Porque isso é um conteúdo muito bacana, mas você tem que me dizer que isso é bacana para você, senão eu não sei se está te agregando valor. Chega aqui ó, e tá com a estrelinha, certo? Aqui, ó, outra coisa, os vídeos que eu já venho agendando, ó, estão todos eles aqui, super atual, Kotlin multiplataforma, mobile, acabou de virar em beta, a gente já está usando faz 2 anos e meio, então muito bacana, tem vários vídeos agendados aqui. Aqui você pode acessar o Telegram para ter um link direto à minha pessoa e ao povo lá do grupo que se ajuda bastante. Um conteúdo mais seleto, como o Wiki, para você estar olhando e pesquisando as coisas. Tem um Discord também da gente. Os vídeos também são publicados ali automaticamente. E esse Tech Blog meu aqui, ó, que é esse que eu quero mostrar aqui para vocês. Tem várias coisas aqui, um conteúdo bacana, com várias ilustrações que eu mesmo faço. E o último conteúdo que saiu foi esse aqui, ó, como proteger notificações de push em aplicativos móveis. Aqui é tudo a nível de System Design, tá, galera? Assim, muito bacana e em português, coisa que você não vai encontrar por aí na gringa. Então, o meu objetivo é que os gringos passem a usar a gente como referência e não a gente e eles, porque a gente é o Brasil, pô, a gente é muito grande. A gente tem muita gente bacana, então bora virar referência aí. Já tem um monte de GDE brasileiro aí, então eu quero que eles passem a usar a gente e digam assim, tem um cara lá, o cara da gringa, eles falando, o cara da gringa aqui tem um negócio publicado que é rochedo. Então, sigam aí também. E aqui, pessoal, a última coisa, não me canso de dizer, façam networking. Tá aqui, ó, todas as minhas redes sociais, no Twitter, no TikTok, no LinkedIn, GitHub, porque vocês têm que ter uma rede de networking legal, certo? Para vocês, na área de TI, isso é muito importante. As vagas saem assim de mão em mão.
E a gente nunca sabe quando é que a gente vai esbarrar um no outro, né? Então é muito bacana a gente ter esse tipo de coisa. Sugiro fortemente você já começar a fazer networking já, ó, e like, subscribe para não perder os próximos episódios. Te vejo no próximo vídeo. Fui!